Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Importância da disciplina de Educação Física na escola. Recebo hoje Daniel Sen, professor de Educação Física, graduado em Educação Física pela UBRA. Também recebo Luciane Bagatini Rode, assessora de ensino médio da terceira CRE, graduada em Educação Física pela Unisc e com especialização em ginástica. Ginástica, hein? Bela coisa. Bem, boa noite, sejam bem-vindos. A razão do programa hoje discutir o tema da importância da disciplina de Educação Física tem razão em face de uma medida provisória recentemente publicada pelo governo federal que pretende implantar nas escolas de ensino médio o turno de tempo integral. E dentro desta medida provisória, a de número 746, com primeira publicação em 22 de setembro de 2016, com uma republicação no dia 23, no dia seguinte, face à repercussão negativa da proposta inicialmente prevista na primeira publicação de tornar facultativo no ensino médio, dentre várias disciplinas, a de Educação Física, houve um pequeno recuo aí do governo federal e frente, como eu disse, à grande polêmica que se criou no país. Mas antes da gente entrar e debater, conversar sobre a importância da educação física, eu vou aqui, vamos conversar, vamos pôr o nosso público que está nos ouvindo sobre a classificação dos estudantes brasileiros numa avaliação que existe a nível internacional, que se chama Programa Internacional de Avaliação de Alunos, sigla PISA, que pela primeira vez avaliou a capacidade de 85 mil estudantes de 15 anos de idade no mundo inteiro para resolver problemas de matemáticas aplicados à vida real. É uma forma de tentar avaliar e fazer um comparativo do nível de ensino e conhecimento dos jovens de 15 anos de inúmeros países do mundo. O resultado, em primeiro lugar, ficou isso em 2014, ok? Fonte G1, Globo G1. Em primeiro lugar ficou Singapura. Segundo lugar, Coreia do Sul. Terceiro, Japão. Quarto, China, Macau. Quinto, China, Hong Kong. Sexto, China, Xangai. Sétimo, China, Taipei. E aí vai. Até interessante China aqui, né? Tem divisões na China de avaliações. Cito ainda a Alemanha em 17º lugar. Os Estados Unidos em 18º. E o Brasil em 38º lugar. Também a professora Luciane pode nos falar de que existe uma forma de avaliar também o nível de ensino aqui interno no Brasil e como está situado o Rio Grande do Sul e, de modo geral, o estudante brasileiro. Nós temos o IDEB, né, que é essa avaliação que acontece no Brasil, mas o Brasil não está muito bem, realmente tem baixado a média, né? O Plano Nacional de Educação tem uma média que gostaria de alcançar, mas não está conseguindo alcançar essa média, está bem abaixo, inclusive está com a mesma média de 2005, se eu não me engano, Daniel, não sei se tu sabe, e a média, então, em vez de subir, até em 2013 deu uma subida e agora caiu novamente, né? Então, por isso, acredito que tenha vindo essa medida provisória, né? Porque ficaram preocupados, né? Então, essas avaliações externas são para isso mesmo, para ver como é que está a educação brasileira e, a partir daí, ver o que se vai fazer. Então, acreditamos que seja por causa disso que veio essa proposta, né?
Na matéria que andei lendo também do site G1, diz que há uma comissão estudando essas modificações em torno de 3 anos, uma comissão no MEC, enfim. E está trazendo algumas coisas interessantes aí. Se vocês me permitem, eu posso colocar e vocês podem tecer alguns comentários. Hoje existe uma carga horária obrigatória de 800 horas aulas e 200 dias letivos. Estamos falando de ensino médio. Professora Luciana, ensino médio nós temos ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Isso. O ensino médio, ele é de responsabilidade pela legislação, pela LDB, do Estado. O ensino fundamental é de responsabilidade do município, né? Mas, claro, a gente tem muitas escolas de ensino fundamental que são estaduais, né? A maioria das nossas escolas aqui do Vale do Taquari, da terceira CRE, são estaduais. Então, o Estado ainda controla, né, trabalha com essas escolas. O ensino médio, no Estado, desde 2012, o diurno já não é mais 800 horas. Nós já avançamos para 1.000 horas, né? E continua assim, apenas o noturno é 800 horas. O noturno? O noturno é 800 horas porque eles não têm como fazer contraturno, né? E o diurno, eles têm que vir um dia a mais, né? Que ficam o dia inteiro na escola, né? Um contraturno. Interessante. Bem, veja, hoje é 800, repetindo, para sempre ensino médio, ok? 800 horas aulas e 200 dias letivo. Pretende, através da medida provisória, que passe a 1.400 horas anuais, evidentemente, 1.400. Por isso o turno integral. Mas aí o noturno... Com licença, pode sim, lá, Gerson, Luciane, isso. As pessoas que nos assistem. Essa também seria uma dúvida, uma questão que eu teria uma dificuldade de entender, porque as escolas, pelo que eu vejo, já estão saturadas, as salas lotadas. As nossas escolas aqui da região, a grande maioria tem aula já no turno da manhã, da tarde e da noite. Então, se nós vamos aumentar um turno, o ano, né, o número de horas de 800 para 1.400, aonde essas crianças vão estudar? Se estudam de manhã, à tarde, as salas já estão com o turno da tarde. Onde vão colocar as crianças? Os da noite, a grande maioria trabalham durante o dia. Eles vão estudar aonde vão ficar essas outras 600 horas. Então, eu tô curioso para saber, essa medida provisória que o senhor falou, aí, 746, aonde que essas crianças vão serem alojadas ou colocadas, né? Não sei qual que é o objetivo do Estado, do governo federal que decretou essa medida provisória agora, qual que é a ideia deles, aonde eles vão colocar essas pessoas. Até porque se vai aumentar o número de horas dos alunos, dos estudantes, junto com eles vão precisar aumentar o número de professores. E aí? Eu sei que já está uma briga atualmente para conseguir professores. E vão aumentar. Periodicamente nós escutamos, vemos, né, sentimos na pele, inclusive, paralisações de professores querendo um reajuste salarial, melhores condições de trabalho, horas de planejamento. Será que vai ter dinheiro para isso tudo? Se já não tem para as 800, é o questionamento que eu estou colocando. Talvez a Lu possa me ajudar. A Luciane. Luciane. Olha, eu também, a gente também se questiona, né? Nós, na terceira CRE, já falamos sobre isso, a gente se questiona exatamente o que o Daniel disse, né? 1.400 horas é complicado, aonde nós vamos colocar? Mas eu acho que futuramente, daqui muitos anos, poderá acontecer. Eu acho importante isso, mas eu acredito que muito antes de aumentar a carga horária, tem outras coisas mais importantes para se fazer, né? Que é a formação dos professores, uma formação continuada, né? O salário dos professores, a valorização. As estruturas das escolas. As estruturas das escolas, né? Então, isso é muito mais importante, né? Do que a carga horária. Porque a gente, no Estado, já está sentindo com 1.000 horas, que a gente aumentou para 1.000 horas,
já é bem complicado, porque no ensino médio muitos alunos precisam trabalhar, não é só querem, precisam trabalhar para ajudar a família, né? Então, eles têm ido para o noturno. Eles vão trabalhar quando, né? Vocês vão passar a manhã e tarde na escola, quando vão ajudar suas famílias? Pois é. Não, isso que eu estou ouvindo vocês, porque essa questão do aumento da carga horária é uma das situações que vão ser alteradas com a implementação desse turno. Como a Luciane estava dizendo, isso aí talvez funcione para daqui a alguns anos, mas aí eu me questiono por que, como uma medida provisória, que já entrou em vigor agora no dia 23 de setembro de 2016, por que essa medida provisória? E o governo, inclusive, eu estava lendo alguns artigos a respeito, já está em vigor. Agora só precisa aprovação no Congresso, que acredito que deva ocorrer, a não ser que a gente, né, brigue muito, para que eles voltem atrás, mas aprovado no Congresso, então já está em vigor, aprova no Congresso e é uma lei. E já, inclusive, o governo já está oferecendo para as escolas que apliquem já essa nova lei, essa nova medida agora já em 2017, um retorno financeiro, um recurso financeiro para as escolas. E aí me preocupa, porque muitas vezes as escolas estão carentes de recursos financeiros e talvez acabam querendo ampliar o número de horas justamente para aumentar o recurso deles, o recurso vinha uma verba federal. Sabe, Daniel, desculpa te interromper, sabe, Daniel, a medida realmente tem vários temas polêmicos. Muitos. Nesse primeiro bloco, pretendia abordar outros, como disciplinas obrigatórias, a questão do ensino técnico, o vestibular muda. E acho interessante a gente retomar, então, no próximo bloco, ainda algumas questões polêmicas dessa medida provisória, antes de entrarmos, então, na questão da importância da educação física. Então, o nosso primeiro bloco encerrou o tempo. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Importância da Disciplina de Educação Física na Escola. Contamos com a presença de Daniel Sem, professor de Educação Física, graduado em Educação Física pela UBRA. Também contamos com a presença da professora Luciane Bagatini Roth, assessora de Ensino Médio da 3ª CRE e graduada em Educação Física pela Unisc e tem especialização em ginástica. Segunda vez que me atrapalho com essa palavra, especialização. Mas tudo ok. O Daniel, nosso convidado, talvez o nosso público ouvinte lembre, a gente fez um programa aqui sobre a tocha olímpica, lembra? E você, obviamente, que lembra, mas para o público, o Daniel, naquele dia em que a tocha passou por Lajeado, foi o último a carregá-la, é isso? E fez aquele aviãozinho que foi imitado depois pelo país por outros e estava praticamente em todas as primeiras páginas dos jornais, pelo menos gaúcho, que eu me recordo. Então o Daniel já ficou famoso, só com aquele ato lá. E hoje retorna aqui, gentilmente, ao nosso programa para tratar da importância da disciplina de educação física e ter uma relação por você ter levado a tocha. Foi pelo brilhante trabalho que você realiza frente a essa disciplina. Não te escolheram por acaso, foi porque realmente você é um grande professor desta área, merecedor. Eu não te conheci aqui no programa, e com todas as pessoas que depois sempre tem um retorno, todos disseram que foi uma brilhante escolha de um dos que levaram a tocha em Lajeado, principalmente em ser o último. Então, novamente, te parabenizo e não era necessário fazê-lo, porque você merece. Tá bem. Retornando, a gente viu no primeiro bloco que houve recentemente a publicação de uma medida provisória, a 746, 22 de setembro, com republicação em 23 de setembro de 2016, onde ali estão previstas várias modificações do ensino médio. O ensino médio. A gente viu a questão da carga horária e já gerou uma polêmica.
Porque se o Estado, ou o Estado aqui são todos os entes, vamos dizer a federação, a União, os estados e os municípios, já tem dificuldade de ofertar... Manter as 800 vagas. De manter as 800, que dirá 1.400. Obviamente que haverá obrigatoriamente a necessidade de investir em infraestrutura, escolas adequadas para isso. Bem, outra situação que modifica do atual para o ensino médio é que há uma decisão de incluir artes, educação física, filosofia e sociologia nas aulas de ensino médio, que a primeira ideia era retirá-las como obrigatórias, deixando como uma faculdade, opção do aluno. As disciplinas de extrema importância para o desenvolvimento físico e mental e de cidadania. E que houve, como a gente disse no primeiro bloco, uma repercussão e que houve retrocedeu o governo, dizendo então que mantinha a obrigatoriedade dessa disciplina, porém iria haver ali na frente, daqui os próximos 2 anos. Pois é, a gente tem a LDB de 96, né? A LDB de 96 ela torna obrigatória a educação física no ensino básico, que daí compreende educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eles colocaram aí uma medida provisória que vai de encontro a uma lei anterior. E aí que eu volto ao assunto, eu não estou entendendo por que essa pressa, talvez por causa do índice do IDEB, que caiu no ensino médio, mas eu vejo que o nosso país, ele já está vindo na área da educação num caos, já não é de agora, já nos últimos 10, 15, 20 anos. Então, eu acredito que o governo ele precisa sentar e se organizar. Ele precisa organizar, fazer um planejamento e começar pela base, não lá por cima. Então, ele precisa sentar, fazer um planejamento, se organizar e pensar em mudar daqui a alguns 10, 15 anos para ter um resultado positivo. E não agora, de um dia para o outro, lançar uma medida provisória, uma necessidade que eu ainda não consegui entender, e querer resultados já para ontem. A área da educação é uma área muito importante, talvez uma das mais importantes, que a gente deve tratar com respeito, e não dessa forma que é jogado. Até hoje eu fiz na data de hoje, eu fiz uma visita a uma escola do ensino médio, onde inclusive o diretor colocou que tudo que ele sabe é pela mídia. Na verdade, ele não recebeu ainda nenhuma orientação. Então, ele tem que ainda trabalhar a escola dele para isso, planejar. Isso eu acredito que requer um tempo. Não é de um dia para o outro que se faz uma educação de qualidade. Eu acho que hoje nós estamos precisando realmente de um planejamento, uma educação de qualidade para poder colher resultados futuros, não imediatos. Imediato, até a gente pode ter um resultado imediato positivo, mas depois a queda é maior. E quando se vem lá de baixo, a gente só cresce. Veja bem, a questão do ensino técnico. Ensino técnico é o profissionalizante? Olha só, hoje a lei prevê a possibilidade das escolas integrarem o ensino técnico e profissionalizante ao ensino médio em diversos modelos, ok? Pela medida, a ideia é a formação técnica e profissional passa a ter peso semelhante às 4 áreas do conhecimento. Tem 4 áreas fundamentais de conhecimento. E passa a ter uma 5ª, que é a profissionalizante. A mudança também inclui a possibilidade de experiência prática de trabalho no setor produtivo ao aluno. O que é isso? Vou fazer minha leitura aqui de quem é leigo no tema. Vai se dar ênfase à formação de profissionais a nível de 2º grau. Desculpa, eu sou dos antigos. De ensino médio. Essa é a ideia. Pelo que se vê, essa é a ideia, né? E a minha opinião, eu acho que é uma ideia errada, porque eu vejo que o aluno de ensino médio é um adolescente ainda. Eu acho que ele não tem a capacidade ainda já de escolher a profissão que ele quer, né? Porque ele é imaturo. Ele tem que conhecer o todo, todas as áreas, para daí depois sair do ensino médio e escolher uma área que ele mais se identificou.
Sendo assim, não. De repente, ele vai escolher a profissionalizante, outra área do conhecimento, que é a matemática, mas vai deixar de conhecer as ciências humanas, as ciências da natureza e a linguagem, né? Que a educação física está ligada à linguagem. Então, eu vejo que particularmente, eu não acredito muito nisso. Eu acho que é um passo que não sei se vai ser uma boa para o país, né? Porque pelo que se vê, de repente, para que saia uma mão de obra mais barata, que saia no mercado de trabalho, né? Não sei, também me questiono. Veja que interessante, professora Luciane. Você me deu a deixa de algo que eu ia te questionar. Por quê? Eu, obviamente que me preparei para vir aqui, eu sou leigo no tema, tenho profissionais de educação aqui comigo, não sou da área do direito, na minha vida normal, não aqui de apresentador, e eu li toda a medida provisória. E o que me chamou a atenção foi isso, se vai ser dado ênfase. Por exemplo, eu sou lá de uma geração onde que se tentou implantar o ensino profissionalizante na minha época de segundo grau. Por isso que eu uso muito o segundo grau, equivocadamente, sou dos antigos. É o ensino médio. Tanto que eu sou formado em desenhista de publicidade. E o colégio de segundo grau, que eu estudei, ensino médio, na época que eu estudei o Castelinho, tinha entre as opções de formação técnica essa que eu fiz. Né? Tinha outras, contabilidade, enfim, tinha outras. Né? E o que me chamou a atenção aqui na lei? Ela vai mudar mais, ela vai mais à frente. Ela vai mudar, por exemplo, a questão do próprio vestibular depois. Os vestibulares no futuro, eles vão ter que ser adequados às competências, às habilidades e às expectativas da aprendizagem de conhecimento. Ou seja, como vão fazer que, inclusive, a lei prevê que disciplinas de ensino médio podem ser aproveitadas a nível de curso superior. Porque o aluno vamos imaginar que ele vai fazer um curso técnico na área de engenharia, e ele vai fazer engenharia depois superior, algumas disciplinas ele pode aproveitar. Então, aí eu fiquei me questionando exatamente o ponto que você levantou, a questão da vocação. Porque eu sou pai, e vejo a dificuldade dos filhos fazer uma opção nos tempos atuais. A geração que está aí vai fácil, que eu digo a geração hoje, dos 15 anos que tem hoje, com o avanço da medicina, vai fácil, 80, 90, com qualidade de vida, tranquilamente. Então, exigir que um adolescente, ao ingressar no ensino médio, que deve ingressar aí por volta de quê? 15 anos? 14, 15. 14, 15 anos, já saiba qual é a sua vocação, em qual profissão que ele vai se sentir bem, vai se realizar, é muito prematuro. A grande maioria dos adolescentes, né, eles não sabem qual curso superior que eles vão fazer. É o que eu... Aos 17 anos, 18, imagina aos 14. E agora o senhor levantou uma questão que, no meu ponto de vista, ficou ainda pior do que eu tinha imaginado. Se um adolescente vai poder aproveitar uma disciplina depois lá na universidade, que ele fez no ensino médio, aí tem uma outra questão que eu li aí dentro, que eu estava lendo um artigo a respeito, que nós vamos ter uma procura e provavelmente não vamos encontrar, porque está em defasagem, o número de professores. E aí eles colocaram que, para substituir os professores, se colocariam pessoas com notório saber. Também é outro. São pessoas com notório saber. Então, isso. Um engenheiro vai utilizar uma disciplina que ele já cumpriu lá no ensino médio, ele não vai mais precisar cumprir na universidade, que foi ministrado por uma pessoa com notório saber. Veja só, Daniel. A preocupação é grande. Veja só, Daniel, para não achar que eu estou... o parágrafo 5º, ele modifica o artigo, ele modifica um dos artigos, enfim, diz assim, o parágrafo 16º, aqui tem que fazer mais uma observação, o ensino médio poderá ser organizado por módulos ou créditos, ou seja, por disciplinas, e diz o parágrafo 16º, os conteúdos cursados durante o ensino médio
poderão ser convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior, após normatização do Conselho Nacional de Educação e homologado pelo Ministro do Estado da Educação. Ou seja, é isso que eu falei, não é? Não falei bobagem? Ou seja, tu vai aproveitar a disciplina. Ou seja, te obriga, como eu fiz o 2º grau, dentro daquela formação profissional, qual é a opção que eu vou ter de querer mudar de área? Eu tenho uma filha que mudou radicalmente de uma área de uma área de biologia para o direito. E aí? Como ficava se ela tivesse vindo com esse tipo de gestão? Bem, de novo chegamos ao final, mas eu acho que está muito interessante a gente continuar aprofundando isso aqui. E a questão da disciplina de educação, acho que num módulo, num bloco, vocês, né, liquidam com suficiência de tempo. Então, vocês, os ouvintes permitam, vamos então a um breve intervalo e retomamos a discussão dessas modificações, que afinal, nós como pais e a sociedade tem muito interesse em saber o que vem por aí. Provavelmente é o primeiro programa de muitos que nós vamos fazer a respeito. Nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu 3º bloco. Estamos tratando sobre o tema Importância da Disciplina de Educação Física na Escola. Contamos com a presença de Daniel Sen, professor de Educação Física, graduado em Educação Física pela UBRA, bem como Luciane Bagatini Rod, assessora de ensino médio da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, 3ª CRE, graduada em Educação Física pela Unisc e tem especialização em ginástica. Na verdade, apesar do tema ser a importância da disciplina de educação física, que nós vamos adentrar em seguida, também estamos debatendo essa nova medida provisória que pretende uma reformulação no ensino médio do nosso país. O governo pretende implantar, a partir de 2018, tudo leva a crer, portanto, 2017 é para preparar várias definições que essa medida provisória prevê, e a partir de 2018 não se sabe se vai ser para todo o ensino médio, mesmo as turmas que estão no 2º ou 3º ano, ou a partir do 1º ano. Mas, enfim, é uma implantação que está prevista aí. Obviamente que se trata de uma medida provisória necessita de aprovação do Congresso Nacional. Por isso, a importância do debate agora de todos os que operam a educação nesse país, para ver se realmente esse é o caminho. Obviamente que a gente sabe que tem que melhorar. A gente viu que os nossos índices internacionais não são bons, que os nossos índices internos não são bons e algo tem que ser feito. Mas a gente está vendo que o que está sendo proposto aqui, a gente já viu aqui pelos convidados, talvez não seja o caminho. Mas aí o debate está para quem é da área e aqui temos 2 convidados da área que seguramente desde agora e em diante estarão aí discutindo com os seus, se é esse o caminho ou não. E para a gente concluir aqui as questões desta medida provisória mais polêmicas, faltaria ainda a questão de que o inglês passa a ser a disciplina obrigatória no ensino médio, e a partir do 6º ano para o ensino fundamental. Bem, a opção do inglês é a língua hoje universal. Acho que, de minha parte, não haveria nenhuma crítica em ser o inglês como uma língua, porque houve um momento na história da humanidade que quase o francês foi a língua. Se vocês lembrarem, a França teve um momento que Napoleão quase dominava praticamente toda a Europa. E se ele mantém aquela vitória, provavelmente o francês hoje seria a grande língua mundial. Mas isso aí eu li num livro de história, aí, de um autor, talvez a opinião só dele. E hoje é o inglês. Então, eu acho que... E a segunda língua preferencial seria o espanhol, segundo previsto na medida provisória. E tem ainda a questão que o Daniel já falou antes, que vai ser permitido às escolas contratarem como professores profissionais de notório saber. E aí fica a minha questão, se
esse notório saber, esse profissional de notório saber, teria ou não a necessidade de ter pelo menos metodologia de ensino, né? Alguma metodologia. A lei, a medida provisória não diz nada. Ficou muito vago. Ficou vago. Ficou vago, e quem vai julgar se a pessoa tem notório saber? Quais são os parâmetros para contratar? Eu acredito que a ideia justamente foi deixar esse tema vago, justamente para poder contratar pessoas e suprir o número de professores. E, como a Luciane disse antes, né, a mão de obra profissional na área da educação seria mais barata, e depois lançaríamos no mercado profissionais também com mão de obra barata. Então, né, acredito, como a Lu lançou esse tema aí também da mão de obra barata, acho que me veio essa ideia, talvez é por aí. É suprir a demanda de professores, que os professores estão correndo das salas de aulas, né, pelo caos que a educação vem passando, justamente por atitudes como essa, medidas aprovadas da noite para o dia, e que falta um planejamento mais adequado e a longo prazo. Então, a falta, a demanda de professores aí, talvez a saída seria de profissionais de notório saber, que me preocupa. Bem, vamos ver como vai ser aí na frente, né? Mas a impressão que dá é que, como vai ser dado ênfase ao ensino profissionalizante, obviamente que haverão profissionais no mercado. Quem vai avaliar o que é o notório saber, aí fica a questão do Daniel, que poderão ser contratados para suprir vagas de professores. Quem sabe? Talvez seja essa a ideia. Então, infelizmente. E eu vejo assim, ó, que nós da educação é fundamental nas escolas discutir isso com os alunos, com alunos de ensino médio, os professores e a sociedade. Eu vejo que a sociedade tem que se envolver nesse debate, né? E não ficar de fora só assistindo. Nós temos sim que nos preocupar com a educação. Isso faz parte de uma sociedade melhor que a gente quer viver, de formar um cidadão. A escola ajuda a formar o cidadão. Então, nós temos que nos preocupar com isso. E com essa proposta que está ainda assim, como eu disse, não está ainda bem clara, a gente não entende bem qual é a ideia, né? Então, a gente tem que lançar esse debate, né? E começar a se envolver, sim, em educação. Muito interessante. Eu antes fiz uns comentários dizendo que vocês deveriam discutir, na verdade, é levar para a sociedade. A sociedade tem que discutir. É o futuro de nossos filhos. Foram anos de estudo. Foram anos de estudo. Nós temos diploma. A Lu tem uma especialização em ginástica. Eu também tenho educação especial. Então, além de todo o ensino básico que a gente tivemos ensino superior, tivemos especializações e acreditamos que estamos bem preparados para trabalhar com as crianças, né, com os nossos adolescentes. E aí agora nós seremos suprimidos? Eu gostaria só de colocar uma coisinha. A própria legislação, a LDB de 96 e as diretrizes curriculares nacionais, agora que saíram há pouco tempo, justamente falam no ser humano integral, que a formação da educação básica é formar o ser humano integral, né? Chega ali no ensino médio, ele vai ter que optar por uma linha, né? E não vai ter todo aquele amplo conhecimento do que pode ser o mundo do trabalho, a vida lá fora, né? Vai ser direcionado por uma linha. Todo ser humano tem as múltiplas inteligências, né? Então precisa ser trabalhado todas, até já um pouco entrando na área da educação física, principalmente na questão do atletismo, que eu trabalho mais, até os 16 anos, a criança ela precisa participar e passar por todas as provas do atletismo. Ele tem que fazer uma prova de velocidade, precisa fazer uma de resistência, uma de lançamento, uma de salto. Ele precisa passar por todas, porque ele tem que ter uma compreensão de tudo. Para depois, lá pelos 17, 18 anos, então, nós vamos começar a possibilitar ele em alguma especialidade. E no ensino médio é a mesma coisa. Como é que nós vamos deixar a criança, o adolescente, optar por uma disciplina e não optar pela outra? E será que ele vai ter opções? Será que o Estado vai dar tantas opções quantas
os pais gostariam de ofertar para os seus filhos? Bem, então vamos fazer o seguinte, já que estamos no terceiro bloco e o tema é a importância da disciplina de educação física na escola, o nosso produtor e também repórter Tiago Vitoider ouviu o povo nas ruas. Vamos ver o que o povo fala. Acredito que é extremamente importante, porque é uma forma de incentivar as crianças e os estudantes, né, a praticar esporte porque faz bem, né, ajuda a evitar doenças, né, e socializar, né, as pessoas, né, então nesse sentido eu acho que é extremamente importante. Eu acredito que sim, é importantíssimo, ainda mais nesse momento agora, né, que nós estamos vivendo toda essa fase do pessoal se cuidar, a pessoa se sentir bem, a saúde, aquela coisa toda. Então é importantíssimo que venha da escola esse exemplo, né, para o pessoal já pegar e seguir nesse caminho, né? Então não tem por que ficar fora, tem que vir essa disciplina de educação física de base, para a pessoa ter uma ideia de que precisa se cuidar, precisa levar uma vida saudável. Com certeza, né? Isso é bastante importante pro jovem já ir desenvolvendo a parte física dele, a parte de saúde, né? Até para poder desenvolver também, às vezes, aptidões por algum esporte, né? Que pode ser até ver alguma carreira, alguma coisa na parte esportiva, né? Eu acho que essa é a minha opinião, acho bem interessante, acho que é válido. Eu acredito, porque principalmente para o desempenho do aluno, para a saúde também dele, porque assim é uma forma de ele fazer exercícios, enfim, aprender um pouco mais também sobre o corpo dele. Bem, nós vimos aí o que o povo falou aí na rua, que o nosso querido Tiago Vitoider ouviu. Bem, nós estamos chegando ao final desse terceiro bloco e os nossos convidados, então, no próximo bloco, vão aprofundar a questão da importância da disciplina de educação física na escola. Pode ser? Até porque agora, se a gente iniciar, sobra um tempinho muito curto. Então, o nosso público que está nos vendo e ouvindo, aguarde aí que nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema Importância da disciplina de educação física na escola. Contamos com a presença de Daniel Sen, professor de Educação Física, graduado em Educação Física pela UBRA, bem como Luciane Bagatini Rod, assessora de ensino médio da terceira CREA, Coordenadoria Regional de Educação, com sede aí no município de Estrela e abrangência em praticamente todos os municípios do Vale do Taquari. A nossa convidada Luciane tem graduação em Educação Física pela Unisc, que tem especialização em ginástica. Bem, agora sim, no nosso quarto e último bloco, a importância da disciplina de educação física na escola, que se pretendia suprimir na primeira publicação dessa medida provisória que modifica o ensino médio no nosso país. Por favor, professor Daniel, o que tem a dizer? Bom, eu acreditava que agora, 2016, um ano de Olimpíadas, e pela primeira vez na América do Sul, no nosso país, no nosso Brasil, a educação física tomaria um rumo muito mais do que positivo. E na primeira semana, após terminar as Olimpíadas, através dos Jogos Paralímpicos, eu fiquei surpreso que queriam suprimir a educação física das escolas. É óbvio no ensino médio, é óbvio que na escola o nosso objetivo não é formar atleta, mas pelo contrário, incentivar ele, trabalhar toda a parte motora, inclusive a formação do ser humano, a maturação ocorre, claro, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, mas até mais ou menos os 21 anos, eu acho que é muito importante o aluno ter uma vivência diária, ou semanal, né, no caso nas escolas, com a atividade física, com as orientações, com as regras, com detalhes, dicas que os profissionais da área da educação física podem passar para os alunos. Então, achei que tomaria um rumo e o governo cortou. Investiram
tanto em Olimpíada e agora querem suprimir a educação física do ensino médio. Eu vejo que o que o Daniel falou é muito importante, né, nesse desenvolvimento do ser humano, e a educação física, além de tudo isso que ele falou, ajuda também na relacionamento, aprender a se relacionar com o outro, o respeito, a violência, que a gente está com uma sociedade tão violenta, individualista. Tudo isso dentro das aulas de educação física, das atividades que são feitas, a gente pode trabalhar isso com o aluno. Agora, tem uma coisa que a gente tem que falar também, que aquela aula de educação física, onde só se joga uma bola para o aluno, também não tem muito a contribuir, né? Infelizmente, alguns de nossos colegas fazem isso, né? Estudaram 4, 5 anos e fazem isso, né? Mas o que tem que ser feito? Extinguir a educação física do ensino médio por causa disso, porque isso está acontecendo? Não. Vamos cobrar desses professores. Vamos exigir que eles trabalhem, assim como qualquer outro professor. Se não está bom, vamos cobrar. Vamos valorizar esse professor que faz bem feito, né? Então, nesse sentido, ao invés de inventar a roda novamente, querer refazer uma coisa que já era na minha época, quando eu fui aluna, né? Esse tipo de ensino médio técnico, a gente optava, inclusive, por uma disciplina, por uma modalidade na educação física, né? Não se fazia uma educação física integral, onde se aprendia de tudo e depois a gente via para onde a gente queria ir, né? Então está vindo essa mesma ideia. Então nós, professores lá nas escolas, temos que discutir isso, nós, sociedade, temos que discutir isso. Se nós queremos formar um ser humano integral, será que é assim, compartimentando? Eu pensando em educação física, tem a parte da motricidade, ela é muito ampla e muito importante para o jovem. E é na escola que ele vai ter acesso a isso. Mas, em se tirar a educação física ou não, eu vou deixar toda essa parte importante da motricidade fora e vou puxar só o que a colega Luciane falou, que é a parte socioafetiva. A parte socioafetiva, na nossa atualidade, ela está precária. A grande maioria das pessoas, para não dizer 100% das pessoas, hoje estão no mundo tecnológico. A gente, dentro da própria casa, um está num quarto, outro está no outro, está na sala, todo mundo com o seu aparelho eletrônico e muitas vezes se conversam dentro da própria casa eletronicamente, né? Então, eu acho que a educação física, ela é a única opção nas escolas de resgatar essa parte afetiva, essa parte social. É ali os momentos que a gente consegue fazer isso. E a gente consegue fazer isso na sala de aula, na quadra, né? E não tem como tirar a educação física, em hipótese alguma, não consigo pensar que alguém dentro de um gabinete, a portas fechadas, assina algo desse tipo. Então, a educação física, o profissional da educação física, inclusive nas escolas, é um aliado da equipe diretiva, é um aliado dos demais professores. Ele é um amigo, através dessa afetividade, dessa socialização que ele tem nas aulas, ele consegue ter um controle, né? Poder ajudar, é um auxílio, uma carta na manga que muitas vezes a escola tem. Fora tudo que a gente consegue trabalhar com as crianças, dentro de muitas vezes eu vejo que os pais vêm ao nosso encontro, nossa, meu filho ele era muito retraído, através da educação física ele não precisa mais tomar hoje um medicamento que ele tomava. Então é por aí, a educação física tem uma infinidade, vou dizer, a educação física hoje é um remédio para a sociedade. É um remédio, não tem como abolir a educação física, nem do ensino fundamental e muito menos do médio que estão querendo fazer. A educação física, a última disciplina que eu tiraria é a educação física. Hoje, inclusive, a crescente, né, academias, todo mundo procurando, o pessoal, já que não está mais na sala de aula, na escola, está sentindo falta, precisa mexer o corpo. Então, eles estão procurando profissionais da nossa área e eu acredito que nem nós, professores da área de educação física,
nem a sociedade vai permitir algo... Isso é um crime para a sociedade. É um crime, Daniel, porque uma das coisas que a sociedade está clamando as pessoas estão se movimentando muito pouco, né? Se alimentando mal, né? Não fazendo exercício, não gastando energia. Eu vejo que os Estados Unidos estão fazendo campanha para se movimentarem mais, e nós agora, o Brasil, justamente lá no ensino médio, onde a gente tem que estimular isso, que eles se movimentem, que saiam da frente do computador, saiam do sofá, né? Se movimentem, a gente vai cortar isso. Então, é inconcebível, realmente é inconcebível. E eu quero falar aqui também da arte, né? A gente tem que valorizar a cultura, né? A arte. Um país que não tem cultura, que não valoriza a arte, gente, como é que nós vamos para frente? Não tem condições. A própria filosofia e sociologia também, que é onde a gente vai debater, pensar, discutir ideias que nem nós estamos fazendo agora, né? Trabalhar com o ser humano mais cidadão. Então, realmente nós temos que nos questionar quanto a isso. Desculpa, será que o governo quer disciplinas onde a gente possa trocar ideias, onde nós podemos nos socializarmos, ter um afeto, um carinho um pelo outro? Acho que essa questão aí fica no ar e nós não vamos nos entregarmos, né? Nós vamos lutar por essa questão e acredito que a educação física não sairá. Há muitos anos isso não é de hoje, já estamos tentando tirar ou fazer com que as disciplinas da educação física nas escolas fossem ministradas por profissionais que não fossem da área da educação física. Então, conseguimos, através dos nossos conselhos, um avanço nessa área e não foi permitido isso. Agora também não vão retirar do ensino médio, não pode. Eu achei muito interessante que vocês... um dos aspectos da educação física que eu não tinha me dado tanta conta, que é saber lidar com a perda. O esporte, por exemplo, faz com que o jovem não se frustre frente a uma derrota. E o esporte permite isso. Você não ganha sempre. Você põe 2 times numa quadra, exemplificando. Um vai perder. Isso não significa o fim. E isso você pode levar para a vida. A vida, o sucesso, muitas vezes, é o resultado de uma soma de derrotas. Aliás, Thomas Alva Edison... Na milésima vez, né? O Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica, certa feita eu li a biografia, ele dizia que o sucesso é o resultado de uma soma de derrotas, é a frase que eu usei, porque ele testava e errava, era derrotado nos testes para descobrir uma forma de produzir a lâmpada incandescente. E então, você saber lidar com frustrações, e eu noto que as gerações hoje não sabem, têm dificuldade. A educação física seria a grande disciplina e vocês me deram esse estalo aqui de dar conta disso. E nós, como profissionais da área da educação física, todo dia essa situação ocorre na sala de aula. A frustração, ela está constante e é aí que cabe a nossa intervenção. Eu tenho certeza, nós conseguimos construir muito do que o aluno melhora na sua socialização graças a um professor de educação física. E hoje o mundo corrido, pouco ele está em casa com seus pais, ele encontra no professor, na escola, um aliado. E o professor da educação física é o principal, que mais tem esse contato afetivo, que consegue contornar situações, aquele que faz com que ele ouça, né, que ele tem um respeito, que ele siga aquelas orientações. Então, não tem como eu disse antes, é um crime abolir a educação física. Que bom. Bem, acho que deu para a gente ver um pouco do tema da importância da disciplina de educação física, até porque a gente tomou 3 blocos discutindo essas mudanças que pretendem ser implementadas a nível do ensino médio no nosso país. Obviamente que esse tema vai gerar muita discussão, a sociedade tem que discutir, tem que buscar alternativas, como está, não está bem, a gente sabe, e o que se propõe não se sabe se é o adequado. Então, de qualquer forma, não esgotamos o tema, e não seria, obviamente, nós aqui com pouco tempo que iria esgotá-lo. Me resta agradecer a presença de vocês, muito obrigado.
e dizer a quem está vendo e nos ouvindo de que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir esse programa ao vivo no site univates.br/TV. Hoje nós vimos o tema Importância da Disciplina de Educação Física na Escola. Contamos com a presença de Daniel Sem, professor de Educação Física, e Luciana Bagatini Roda, assessora de ensino médio da 3ª CRE e professora de Educação Física. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.